Reunião ordinária da Câmara Municipal de Itacarambi. Boa noite, senhores vereadores, público aqui presente e aos espectadores que nos acompanham pelo Facebook, sejam bem-vindos. Sobre a proteção de Deus, cumprimento e agradeço a presença de todos e convido para juntos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Autorizo o novo secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos, público presente, colegas vereadores, telespectadores, Facebook. Vereador Alberto Lopes. Presente. Vereador Buguinha. Presente. Dimas. Euci. Presente. João Paulo presente. Zé de Horácio. Presente. Juvenal. Presente. Luísa. Presente. Rebeca. Presente. Gueré. Presente. Tins Augusto. Presente. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a reunião e convido os nobres vereadores para assinar a relação de presença. Só para conduzir os trabalhos hoje nós haveremos a sessão ordinária normal e logo após faremos uma realização solene ao nosso amigo João Batista Mares Guias, que se encontra ali no plenário. Quero aqui cumprimentar a ex-secretária de Educação Zilene Seixas Ferro, Luciana Santos, Marta Cristina e a ex-prefeita doutora Nívia Maria, que se encontra aqui presente. Obrigado pela presença de todos. Ouviremos agora o expediente do dia. Ata da reunião ordinária, número 13 de 2025, realizada dia 2 de junho de 2025, às 16h30. Realizada a ata do dia 2 de junho de 2025. Ata em discussão. Presente. Eu dei uma olhada aqui, me parece que não consta aquele pedido, né, do detalhamento da despesa. E aí só colocar aqui na ata. Eu falo os recibos que ficaram de fornecer para a gente, da prestação de contas mais detalhada. Você quer que registre em ata? Só para registrar em ata. Sim. Foi um pedido, viu? Na parte aqui, Josiane, você passar para Rafael, a parte que fala da prestação de contas, para acrescentar a parte da prestação de contas detalhadas do quadrimestre da Câmara Municipal. Presente. Que as informações detalhadas foram entregues aos vereadores, e isso não foi não. Uhum. Só para constar que seria entregue, né? Colocou como se já tivesse sido entregue aqui. Tranquilo. Aí depois desse valor de 311 mil, Foi lá no finalzinho, onde Sim. vai iniciar o secretário, iniciou. Sim. Aí é só para corrigir essa parte aí, Ok. viu? Que não foi entregue não, só foi entregue só uma coisa bem genérica pra gente. Ata para retificação e discussão na próxima reunião. Pelo prosseguimento, secretário. Agradecemos mais uma vez aí a presença da excelentíssima ex-prefeita, doutora Nívia Maria, excelentíssima ex-secretária de Educação, Zilene, demais componentes. Proposta de emenda modificativa número 1 de 2025, apresentada no dia 2 de junho, aonde dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2026 e da outras providências.
Para a primeira e única votação, emenda 01/2025. Essa é a emenda que cria a rúbrica específica, a LDO, sobre as nossas emendas impositivas. Como vota o vereador Alberto Lopes? Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente e os internautas que nos acompanham pelo Facebook. O meu voto é a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Dimas Brasileiro? Boa noite, senhor presidente, demais autoridades ali presentes. É um prazer imenso de ver a Zilene aqui nessa Câmara. É a... Como é que chama essa cunhada? Doutora Nívia. É o senhor João, que hoje, como disse, representa um grande representante da educação de Minas Gerais, a Zilene. É um prazer imenso de estar aqui com a gente, grande educador. E voto sim, senhor presidente, a favor. Como vota o vereador Elci? Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, o público aqui presente, quem nos acompanha pelas redes sociais, meu voto é a favor, senhor presidente. Como vota o vereador João Paulo? A favor, senhor presidente. Vereador José de Horácio? A favor. Vereador Juvenal? Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, todos os presentes no plenário, vereador Zé Carlos Nascimento, e a todos também que nos assistem pela rede social. Queria cumprimentar em especial a ex-secretária de Educação Zilene, como também Luciana, e também cumprimentar especialmente o seu João Batista do Mares Guias e toda a sua equipe, a ex-prefeita Nívia. Muito obrigado a vocês pela presença. Meu voto é a favor, senhor presidente. Como vota a vereadora Luísa? Boa noite a todos. Boa noite, vereadores. Boa noite, público aqui presente. Doutora Nívia, Zilene, todos aqui presentes. Meu voto é a favor, senhor presidente. A vereadora Rebeca? Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas vereadores, público aqui presente, e todos que nos assistem pela rede de Facebook. E meu voto é a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Heré? Boa noite a todos, boa noite aos colegas, a todos que nos assistem na rede, no Facebook aí que é transmitido. Gostaria também de cumprimentar na figura de Nívia, nossa ex-prefeita, e do seu João Batista, do qual eu tive uma conversa ali muito agradável com ele. Seja bem-vindo novamente ao PT, fez uma ótima escolha. E meu voto é a favor, presidente. Como vota o vereador Wellington Augusto? Boa noite, senhor presidente, novo colega, todo mundo aqui presente na Casa do Povo e todo mundo que nos assiste pela rede Facebook. Meu voto é a favor, senhor presidente. Emenda 01/2025, aprovada em primeira e única votação. Pelo prosseguimento, secretário. Projeto de lei número 04, apresentado no dia 28/4/2025, sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2026, a LDO, para a primeira votação. Como vota o vereador Alberto? Voto a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Dimas Brasileiro? Voto a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Elci? A favor, senhor presidente. Vereador João Paulo? A favor. Vereador José de Horácio? A favor. Vereador Juvenal? A favor. Vereadora Luísa? A favor, senhor presidente. Vereadora Rebeca? A favor, senhor presidente. Vereador Heré? A favor, presidente. Vereador Tim? A favor, senhor presidente. Primeira votação da LDO aprovada. A próxima, eu vou estar marcando a data certa. Provavelmente a nossa vice-presidente que deve conduzir a próxima reunião. Pelo prosseguimento, secretário. Projeto de resolução número 13 de 2025, apresentado no dia 26/5/2025. Primeira votação é realizada em 2/6. Segunda e última votação agora sobre a autorização de doação de bens móveis e equipamentos para o Poder Executivo.
Vereador Alberto. Voto a favor, senhor presidente. Vereador Dimas Brasileiro. Voto a favor, senhor presidente. Vereador Elci. A favor, senhor presidente. Vereador João Paulo. A favor, senhor presidente. Vereador José de Horácio. A favor. Vereador Juvenal. Vereadora Luísa. A favor, senhor presidente. Vereadora Rebeca. A favor, senhor presidente. Vereador Heré. A favor, presidente. Vereador Tim. A favor, senhor presidente. Projeto de resolução número 13, segunda e última votação. Projeto aprovado. Pelo prosseguimento, secretário. Projeto CM número 10, apresentado no dia 2/6, para a primeira votação, aonde altera a redação do primeiro e segundo artigo da Lei Municipal 1810, de 11 de julho de 2019, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Comunidade da Barrinha e dá outras providências. Esse é um projeto de urgência do nobre vereador Heré. Eu queria pedir a compreensão de todos para votar em primeira votação, por causa da urgência da presidente, né, vereador? Se você quiser explanar antes da votação. É coisa simples, presidente. Ela tem uma certa urgência. Como, né, eu já tinha enviado um projeto de lei aqui para a subvenção, né, das associações, né, que mal conseguem sobreviver no nosso município. E aí ela tem urgência porque isso diz respeito, né, à associação do qual ela é presidente. E aí ela, né, depende disso daí para poder conseguir recursos, né, para uma festa lá que ela vai realizar. Então eu acho que a gente pode fazer isso daí com dispensa de intertis, né, presidente, para que a gente tenha uma maior celeridade nisso daí. Demais é isso, eu acho que não tem muito mais que dizer do projeto não, porque é uma mudança simples, eu acho que é uma mudança de nomenclatura e uma mudança aí no artigo 1º e 2º da lei, né, de utilidade pública. Então não tem muita burocracia não. Só alteração de nomenclatura. Como voto, o vereador Alberto. Voto a favor, senhor presidente. Vereador Dimas Brasileiro. Voto a favor, senhor presidente. Vereador Elci. A favor, senhor presidente. Vereador João Paulo. A favor. Vereador José Henrique. A favor. Vereador Juvenal. A favor, senhor presidente. Vereadora Luísa. A favor, senhor presidente. Vereadora Rebeca. A favor, senhor presidente. Vereador Heré. A favor, presidente. Vereador Tim. A favor, senhor presidente. Todos concordam pela dispensa de intertício legal? Projeto aprovado com única votação. As matérias de hoje estão por encerrada. Agora vamos para a parte que nos interessa, esse momento de homenagem ao nosso senhor João Batista dos Mares Guias, ex-deputado, ex-secretário de Estado de Educação. Então tem uma trajetória muito bonita, né, senhor João? Irmão do nosso saudoso e excelentíssimo Valfrido dos Mares Guias, que tanto trabalhou e fez por esse município. Cunhado do nosso amigo Milton Dias, dono da Fazenda Sil, que gera muitos empregos aqui em nosso município. Então a Câmara fica honrada de estar entregando esse título de cidadão honorário para o senhor, pelos trabalhos relevantes e principalmente pela educação, o qual ajudou muito o crescimento do IDEB do nosso município. A gente fica muito honrado por isso e a sua atuação hoje é na capacitação e consultoria da educação de vários municípios. Então a gente fica honrado com isso. Eu quero convidar o senhor para fazer parte aqui na tribuna. E antes disso, eu quero, antes do seu João pronunciar os seus agradecimentos e a explanação do livro dele hoje, queria saber se algum vereador deseja fazer o uso da palavra para que a gente possa ser mais objetivo e principalmente não atrapalhar a dinâmica no sentido quando ele estiver explanando sobre o seu livro e sobre o seu trabalho. Com a palavra agora o nosso vereador Alberto, um dos autores da indicação do título cidadão honorário, junto com Dimas Brasileiro e com minha pessoa, Bruno Thiago. Com a palavra o vereador Alberto Lopes.
Senhor presidente, eu vou ser breve, mas falar do senhor João Batista dos Mares Guias é muito fácil. Quando eu tive a iniciativa de estar chamando o senhor, juntamente com meu amigo aqui, o nobre colega de brasileiro, para estar homenageando esse senhor, é porque esse senhor ele fez muito por Minas Gerais. Esse senhor, quando ele foi secretário da Educação de Minas Gerais, ele elevou a educação para um patamar de muito orgulho para os mineiros. E também não foi diferente aqui também em Itacarambi. Quando a ex-secretária Zilene convidou para prestar serviço aqui para Itacarambi, então é do conhecimento de todos como que a educação de Itacarambi cresceu. A educação de Itacarambi, hoje, ela é referência em Minas Gerais. Graças a quem? A competência da secretária Zilene Seixas Ferro e também desse professor, que realmente é professor mesmo em educação. Então, João Batista, e se tratando de irmão do ex-vice-prefeito, vice-governador, do ex-deputado federal Valfrido dos Mares Guias, que fez muito por Itacarambi. Por ser irmão de Dona Zicaca, esposa de Dr. Milton, aqui da Fazenda Icil, um casal que tem também contribuído muito para o crescimento de Itacarambi. Dona Zicaca, quando a minha esposa trabalhou na escola, que era um anexo da escola do Remanso, quando ela chegava com o Dr. Milton, antes mesmo dela ir para a sede, para ir para casa para repousar, primeiro ela vinha na escola. E quando ela via que aquelas crianças todas estavam lendo, ela ficava maravilhada. Então, assim, ela gosta mesmo da educação, ela ajuda, sim, a educação. Ela esteve também na comunidade de Remanso, visitando também a escola, e onde ela deixou também o seu legado, deixou também a sua contribuição. Foi por isso que eu indiquei o Dr. Milton e a Dona Zicaca como cidadão honorários de Itacarambi. Então a gente sabe que a educação, João Batista, ela transforma o mundo. E, como eu sempre tenho dito, que já dizia Piaget, se você quer ter um resultado a curto prazo, plante feijão, plante milho, mas se você quer ter um resultado a longo prazo, plante uma árvore, pé de laranja, um pé de manga, mas se você quer ter um resultado para sempre, eduque seu povo. E essa missão do senhor é muito bonita. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Juvenal. Senhor presidente, meus colegas vereadores, queria aqui agradecer e cumprimentar o senhor João Batista dos Mares Guias por estar presente aqui na Casa Legislativa Zé Carlos Nascimento. É merecedor esse título de cidadão honorário que nós passamos para o senhor, porque o senhor fez muito por Minas Gerais e continua fazendo por Minas. Inclusive, trazendo, hoje a Fazenda Cauê, a irmã do senhor, a Dona Zicá, traz muito empreendedorismo para a nossa cidade, muita riqueza, muito emprego. Então vocês, tanto o senhor como o senhor Valfrido do Mar Guias, nos deixa muita saudade. Cada vez que vocês vêm aqui, a gente fica muito alegre, né? Nosso coração fica batendo mais forte. Só, se eu fosse falar o histórico aqui do Dr. João Batista do Mar Guias, nós ia ficar aqui a noite toda falando. Porque o Dr. João Batista do Mar Guias, ele nasceu em 25 de 6 de 1948. Ele nasceu em Santa Bárbara, cidade vizinha de Ouro Preto e Mariana. Tem formação em Sociologia pela Faculdade de Filosofia
e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. É filho de José Maria dos Mares Guia e Dona Judite dos Mares Guias. Um dos seus destaques foi nos movimentos estudantis e na resistência contra a ditadura militar. O senhor foi um baluarte que o senhor lutou, né, correu muito atrás para proteger os estudantes e resistiu à ditadura militar. O senhor está de parabéns, porque eu também sou igual ao senhor. Eu quero ver a democracia funcionando. Foi líder estudantil universitário em Minas Gerais entre os anos de 67 a 68. Também foi, preso em maio de 1968, ao liderar a ocupação da Faculdade de Medicina da UFMG na defesa dos alunos. Foi deputado estadual entre os anos de 83 a 87 pelo PT, foi candidato a governador em 2018, foi um dos fundadores do PSDB, foi secretário municipal de Planejamento Urbano e de Meio Ambiente na cidade de Contagem por 8 anos. E eu vi uma história lá que só foi vice-prefeito 93, 94. Está na biografia do senhor. Então o senhor realmente foi um baluarte. Também, entre os alunos, o senhor assumiu o cargo entre 95 e 98, secretário adjunto e secretário de Educação de Minas Gerais, no governo Azeredo, criando vários programas como o PROCAP, PROCAD e também o Travessia. E o senhor foi filiado também nos partidos do PT, 1980 a 85, PSDB, 1988 a 1997, e na Rede Sustentabilidade, 2017. Nos últimos anos, senhor João Batista, o senhor fez uma coisa boa para muita cidade e para o nosso estado. Especializou-se em educação pública e passou a prestar consultoria para os municípios, as prefeituras e o estado. E o senhor continua até hoje fazendo um trabalho excelente, de excelência, para esses municípios, inclusive, graças ao senhor e toda a educação, juntamente com a ex-secretária Zilene, alavancou o nosso IDEB. Eu queria só agradecer ao senhor que nossa educação evoluiu e cresceu, passando por cima de muitas cidades volumosas, cidades acima de 100 mil habitantes, nosso IDEB passou por elas, graças a um trabalho que o senhor fez nesse município, juntamente com todos os funcionários da educação, com o apoio da ex-prefeita Nívia. Eu só queria, senhor João, agradecer ao senhor. Muito obrigado pelo serviço que o senhor prestou em nosso município. Então, é de muita alegria, né? Eu fico muito alegre com o que o senhor fez por nós, inclusive alavancando a nossa educação. Essas minhas palavras e muito obrigado. Que o senhor seja muito feliz na caminhada do senhor. Com a palavra o vereador José de Horácio. Boa noite, senhores, senhoras. Quero aqui, em nome da nossa amiga Zilene, cumprimentar a todos aqui. É um momento oportuno. E as portas estão abertas aqui, se depender da pessoa. Quero aqui agradecer a presença do senhor João Batista, dizer que eu nunca tive um contato, mas lembrar bem que já votei no irmão dele, trabalhei na época de Zé de Paula aqui, Valfrido. Tenho a liberdade de falar que já tive várias vezes com Dona Zicaca. Quero parabenizar pelo momento, agradecer e falar com Alberto Dimas e nosso amigo Boguinha. Estou falando em nome do prefeito, parabenizar aí pela atitude suas e dizer que eu acho que é acertado. Pessoas que contribuem com o nosso município nunca pode ser esquecido. A política tem disso, passa e deixa seu legado. Então aqui quero parabenizá-lo pelo trabalho aqui executado no período recente e dizer que nós estamos à disposição. Parabéns a todos. Com a palavra o vereador Dimas Brasileiro. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, mais o público ali presente, companheiros, é que o legado
de cada pessoa, de cada cidadão, Alberto, são pelos seus valores. E que tenho grande admiração pelo senhor João Batista, pelo o seu trabalho que desempenhou e que tem desempenhado pelo norte de Minas Gerais. De um grande homem que pensa sempre no futuro da nossa nação. Então, é a razão de estarmos aqui nesta noite prestando essas homenagens, prestando e repassando para em mãos do senhor breve um título de cidadão honorário. Porque a Câmara de Itacarambi é grato. A educação de Itacarambi é grato pelo seu tempo que esteve em nossa cidade, dedicando e evoluindo o conhecimento de cada educador, junto com a ex-secretária Zilene Seixas. Parabenizo, Zilene. É grato o que você fez, é grato a sua preocupação de trazer para essa cidade o nosso grandioso amigo, um homem inteligente, de competência e de ser uma pessoa simples e humana. E sempre um homem vencedor pela sua gratidão que tem pelo norte ou por Minas Gerais, por todos os seus cargos que tem passado, os fontes políticos, mas por uns cargos de bons exemplos na política pública de Minas Gerais. Por ser irmão de um grande amigo, naquela época, do ex-prefeito Antônio Nemes, Alberto. Quando trouxe à nossa cidade o senhor Valfride dos Mares Guias, que um dos melhores projetos, dos melhores sonhos de Itacarambi, vereador Buguinha, era asfaltar de Januária a Itacarambi, e que teve o esforço, teve a boa vontade, a parceria daquela época com o ex-prefeito Antônio Nemes, e que essa obra foi ser realizada. E que a gente fica grato quando nos encontramos na casa do ex-prefeito Antônio Nemes, aonde eu conheci o senhor Valfride dos Madriguia, vereador Juvenal, e que ele disse: eu gosto de trabalhar, eu gosto de ver o progresso, eu gosto de ver o desempenho e quero ver Minas Gerais crescer. Então, João Batista, é igual o senhor, quer ver Itacarambi sempre no melhor, quer ver Itacarambi numa educação evoluída, quer ver Itacarambi de um povo instruído, de um povo competente, mas, graças a Deus, nós temos sempre sim de agradecer de coração pelo seu trabalho prestado em nosso município. E nós somos gratos. Nós, Itacarambi, somos gratos. Nós, vereadores, somos gratos por tudo, por toda a dedicação do seu tempo aqui na educação de Itacarambi. Evoluindo, crescendo o conhecimento de cada servidor, de cada professor, Zilene. Então, parabenizo, junto à parceria com a administração anterior da Nívia Maria de Oliveira, e que tivemos essa parceria e esse conhecimento com o senhor de fazer
tudo de bom para o nosso servidor público da Rede Municipal de Educação de Itacarambi. E muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Heré. Boa noite novamente a todos. Gostaria, vou ser menos formal possível, viu, João? Vou te chamar de João. Ali eu estava te chamando de Mares Guias, mas eu vou te chamar de João agora. Sinta-se acolhido. Esse título eu acho que ele é honroso, né, ao tamanho da figura histórica, né, para o nosso estado de Minas Gerais. Entendo aí, né, que teve uma representatividade muito grande, não só política, mas também no meio educacional. Então, sinta-se acolhido pela população de Itacarambi, como cidadão de Itacarambi, né? Sua família tem aí as marcas da história, né, que foi deixado aí, né? Todo canto tem um pedacinho da família do senhor aqui. E eu acho, né, que a educação ela é um símbolo assim para todo mundo, né? A educação é que muda a vida das pessoas. Eu sou prova viva disso, né? Fui bolsista de FIES, fui bolsista do CNPq na época da faculdade. Enfim, as diversas e inúmeras bolsas, né, que nos possibilitam uma oportunidade de estudo, né, de família pobre, de família humilde, como boa parte da nossa população. E isso é uma virada de chave na vida de qualquer pessoa. A pessoa que entende o significado da educação na vida, nunca mais ela volta a ser a mesma. E eu acho que esse título aí ele é um pouco disso, assim, né, que a gente retome, né, essa paixão, né, pela educação, que a gente possa estimular isso nas pessoas e mostrar para as pessoas que o único modo, né, de mudar de vida realmente é através da educação. A gente perde carro, perde relacionamento, perde tudo na vida, menos o que a gente aprende. Né? A gente aprendeu a andar, a gente sabe andar a vida toda, né? A gente só perde isso quando a gente perde, né, a nossa capacidade física. Né? A nossa memória, né? A gente tem vida enquanto a gente tem memória daquilo que a gente aprende. Então eu acho que a educação ela transforma esse nível. Né? Nada nos tira o conhecimento que nos foi dado ou que nós adquirimos durante a nossa vida. Então, sinta-se acolhido pela população de Itacarambi, por essa casa legislativa. O trabalho que o senhor fez aqui, né, ele deve reverberar por muito tempo ainda. Então eu acredito que o caminho é esse, né, estimular as pessoas, estimular os nossos professores, estimular uma sociedade que se interesse de fato pelo aprender, né, de fato, e não só o que a gente tem visto hoje em dia nas escolas, né, que é só a coisa da repetição, a coisa do decoreba, né, como o povo diz lá fora, mas que a gente aprenda mesmo, né, que a gente tem essa possibilidade. E a única coisa, né, tem um autor, né, da psicologia que ele fala, né, que a gente foi feito para aprender, né, a todo momento a gente é feito para aprender. É a única capacidade que é inerente ao homem, assim, né, ele, querendo ou não, ele aprende alguma coisa. Então isso é muito importante, viu? Vou ser o mais breve possível, as minhas palavras são essas, seja considerado agora, né, daqui a pouco, com a titulação em um cidadão honorário de Itacarambi, né, Bruno? Muito obrigado. Com a palavra o vereador João Paulo. Senhor João Batista, em nome do meu amigo Sérgio, lutador incansável pelo melhor da nossa cidade, quero agradecer aqui a presença do senhor mais uma vez e que o senhor, as palavras são poucas, com tanto histórico, que nosso amigo Juvenal leu ali, que eu sou mais jovem um pouco, né? Então a gente até relembrou alguns fatos ali. Que o senhor seja acolhido por essa Câmara, por essa cidade, por esse povo tão carente, de tão distante que o senhor veio com sua família e só implantou aqui, trouxe coisas boas, né, coisas maravilhosas. Já cheguei a fazer palestra ali na ICIL com mais de 500 funcionários antigamente, né, cara? E então, pode ter certeza que o senhor matou a fome com a sua família, de várias famílias também aqui dentro de Itacarambi. Então se sinta acolhido e que Deus possa te dar em dobro e abençoar mais ainda os caminhos do Senhor. Mas algum vereador deseja fazer uso da palavra? Quero aqui registrar a presença do nosso amigo Sérgio. Agora vamos fazer a entrega honrosa do nosso amigo João. Câmara Municipal de Itacarambi, título de cidadão honorário. Ao povo do município de Itacarambi e do estado de Minas Gerais, por deliberação unânime e soberana do plenário da Câmara Municipal,
nos termos da resolução número 375/22, de 31 de agosto de 2022, concede o título de cidadão honorário ao senhor João Batista dos Mares Guias, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Itacarambi. Itacarambi, MG, 31 de agosto de 2022. Autor: Alberto Lopes dos Santos, presidente da Câmara. Dimas Brasileiro, vice-presidente, e Bruno Tiago Farias Fernandes, secretário da época. Quero aqui convidar todos os vereadores para a gente registrar uma foto e fazer essa entrega honrosa a uma pessoa que contribui e continuar contribuindo com o nosso município de Itacarambi. Quero convidar o senhor João para ficar aqui no centro, para a gente estar fazendo essa entrega. Agora, para fazer o uso da tribuna, o nosso amigo João, e logo após ele fará o lançamento do livro Brasil e Democracia em Itacarambi. Com a palavra, o nosso amigo João Batista, pode fazer o uso da tribuna. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Cumprimento a todos na pessoa do nosso presidente Bruno e de modo muito especial na pessoa do meu estimado amigo Alberto, por essa homenagem que nessa data é compartilhada por todos os seus colegas, todas as vereadoras e vereadores, o que muito me honra. Quero deixar um abraço afetuoso a todos os meus companheiros de sempre, nessa jornada da educação. Permitir a cada um que os cumprimente e os abrace, na pessoa da minha estimadíssima, então, líder, a Zilene Seixas, a melhor secretária municipal de educação que Minas Gerais já teve em todos os tempos. Muitíssimo grato pela oportunidade de compartilhar com vocês essa linda jornada. Quero expressar minha gratidão. O coração não pode deixar o sentimento da gratidão nunca no esquecimento. A minha estimada prefeita Nívia Maria, que confiou, me prestigiou e encorajou durante todo o tempo para que juntos alcançássemos o que alcançamos. Não posso esquecer de um grande amigo que me acompanhou jornadas e jornadas, idas e vindas a Montes Claros, o meu amigo Janailson. Aqui vejo o Sérgio, grato pela presença. Deixo um abraço a todos os cidadãos, cidadãs, residentes no nosso município. Na verdade, não tenho em mente um discurso. O coração diz para que tenhamos mais uma conversa com a nossa Itacarambi. Começo, vereador Alberto, cumprimentando a todos por esse grande presente que o Legislativo da democracia recebe da comunidade. Essa bela sede, à altura da grandeza de um poder legislativo. Cumprimento também o poder legislativo e os eleitores pela sabedoria
que observo na composição dessa Câmara. A experiência e a sabedoria dos que aqui estão há mais tempo, com a coragem, a renovação, o espírito inovador dos jovens que chegam aqui pela primeira vez. Que bom! Isso é muito bom. Essa convivência dos diferentes sempre é muito saudável para a vida em geral e para a vida democrática em particular. Eu tenho afinidades muito fortes com Itacarambi. Talvez a mais forte dentre elas, coisa que vem do coração, é que a minha mãe, que se foi aos 109 anos de idade e viveu como desejou a vida inteira, falou para minha irmã Zicaque e meu cunhado Milton Dias, que quando ela se fosse, e ela olhou a morte cara a cara, com coragem, tranquilidade, que ela fosse cremada e que parte das cinzas fosse jogada no rio do coração dela, o Rio São Francisco, aqui na fazenda Icil, que a minha irmã e meu cunhado são sócios. Eu, inclusive, estou hospedado com meus amigos lá. Então, isso cria um laço afetivo muito forte. Não é com o território, não é com a majestade e a beleza do São Francisco, é com o espírito desse povo, o que representa Itacarambi nas nossas vidas. Também tem um laço muito forte, porque tive o privilégio de conhecer e conviver com José de Paula, que homenageou-me quando convidou-me e participei de um jantar na casa dele, numa conversa fraterna, amistosa, da qual não me esqueço nunca. E ao ver a obra que Zé de Paula deixou, o que nós observamos é a sabedoria de vida, a alegria de viver, compromisso com a eternidade. Aquela historinha belíssima, que observando os meninos jogarem pedras em passarinhos, ele disse para si mesmo e comentou com alguém: daqui a uns anos nunca mais criança alguma vai jogar pedra em passarinho aqui em Itacarambi. E plantou mangueiras e mangueiras e mangueiras, e o único bosque de mangueiras existente que eu saiba em todo o Brasil, para que as crianças doravante jogassem pedras nas mangas e deixassem os passarinhos em paz. Esse é o espírito de José de Paula, que teve uma concepção urbanística de desenvolvimento dessa cidade, pensando em Itacarambi 50 anos adiante. E em todas as dimensões, também a dimensão da alegria, da partilha, do compartilhamento, representados naquela Praça das Carrancas, que é um anfiteatro de tipo grego maravilhoso, onde a comunidade confraterniza, e nós fizemos aquela belíssima festa da educação, apresentando os projetos político-pedagógicos das escolas a toda a comunidade. Então, José de Paula e sua memória, que não se vai, se eternizou nessa Itacarambi, é outro fator que coloca Itacarambi em meu coração. O fato de ter a irmã e um cunhado, que é como um irmão, pela amizade que temos, que são apaixonados por Itacarambi, adoram a fazenda. Se pudessem aqui, residiriam. Ele, aos 84 anos de idade, de 15 em 15 dias, está aqui. E a minha irmã, sempre que pode, também está aqui. É outro vínculo que nós temos com a cidade. Mas há um vínculo que se perpetua na medida em que ele significa uma transmissão de esperança a uma geração de crianças e de adolescentes, que é o trabalho coletivamente realizado sob a liderança da Zilene, com o auxílio inestimável de outra grande da educação, que é a Tatiana, o que nos possibilitou, como trabalho coletivo, contribuir para que Itacarambi, em pouquíssimo tempo, passasse de um IDEB 5,3 para um IDEB 6,5, o mesmo de Montes Claros, o maior do norte de Minas, e o 13º maior IDEB de Minas Gerais, com a expectativa de que pudéssemos chegar rapidamente ao IDEB 7, progredindo e progredindo a caminho da excelência em educação. Todos nós somos democratas, todos nós somos apaixonados também pela vida pública, pela política.
A disputa político-eleitoral passou. E uma das características mais marcantes da democracia é saber vencer e saber perder, entendendo que na democracia não há vencedores nem derrotados. A maioria jamais terá direito e poderá oprimir minorias. Maiorias governam, mas governam democraticamente. O poder nunca é monopólio de uma pessoa, um partido, um grupo hegemônico. O poder na democracia é sempre distribuído. Tanto é que temos partidos, temos representantes de diferentes partidos, temos situação e oposição, que é próprio da democracia, e temos eleições periódicas que garantem a todos aqueles que têm as aspirações legítimas de contribuir para a democracia através da disputa pelo poder, seja no legislativo, seja no executivo, possam fazê-lo periodicamente a cada 4 anos, disputando o voto popular com suas ideias, seus programas, suas emoções, suas paixões, o que não falta, a propósito, em Itacarambi. Basta ver a força dos azuis e a força dos amarelos para se entender como Itacarambi pulsa no seu coração a política, o que é muito bom. O que é muito bom. E que assim seja. De modo que essa possibilidade de cooperar com a comunidade local para assegurar às crianças e aos adolescentes um lugar no mundo como pessoas humanas e humanizadas, com as capacidades de autonomia moral e intelectual, a capacidade empreendedora que, pela educação, passam a adquirir para saberem conhecer as opções que a vida proporciona, saber fazer as escolhas e criar, onde não houver, a oportunidade, criar condições para prosperar. Isso a educação proporciona. E o seu governo, prefeita Nívia, indelevelmente assinala isso para a história de Itacarambi. Assim como secretária Zilene, indelevelmente a sua gestão assinala na história de Itacarambi, para a história de Itacarambi, a esperança em ação. É o legado que vocês deixam a Itacarambi. Fico também alegre. Todos sabem que quando trabalho profissionalmente em educação, o político João Batista Marisguia desaparece. Eu não misturo ação política com ação educacional profissional, embora tenha as minhas preferências no coração. Pelo trabalho extraordinário que aqui foi feito em educação, é natural, eu sou um ser humano, que a minha torcida íntima, sem nenhum desmerecimento dos demais, foi para que o Sérgio vencesse as eleições, enxergando nisso uma garantia segura, sem nenhum desmerecimento dos demais, de que o que se fez em educação prosseguiria e prosseguiria para alcançar o patamar da excelência. Eis que, passadas as eleições das paixões, eu li um documento de autoria da Secretaria Municipal de Educação, já no novo governo, reiterando que toda a política educacional que foi construída no período do último governo da prefeita Nívia, sob a liderança educacional da secretária Zilene, seria mantida. Não me importam os detalhes, não me importam fatos, mas aquele pronunciamento, aquela manifestação, tranquilidade de que bom, na diversidade, no contraditório, oposição e situação, há vida, civilidade, há elegância, há respeito à criança, respeito ao adolescente, respeito às famílias, respeito ao cidadão, respeito aos professores, respeito aos pedagogos, aos diretores, respeito à herança. Eu voltei ao PT a chamado, uma convocação do meu amigo desde 1979, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Voltei ao PT, mas não abro mão, com a minha autonomia moral e intelectual, de, no que couber, eventualmente, fazer a minha crítica. Por exemplo, eu nunca aceitei, lá nos idos de 2002, quando o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva
disputava a presidência pela 4ª vez. Eis um cidadão que soube disputar e soube perder e soube perseverar com esperança em ação sem virar a mesa, como outros tentaram fazer. Disputou 89 e perdeu para Collor, disputou 94 e perdeu para Fernando Henrique Cardoso, disputou 98 e perdeu para Fernando Henrique Cardoso, disputou 2002, ganhou, 2006, ganhou, 2010 elegeu Dilma, 2014 elegeu Dilma, passou pelo que passou, caluniado, humilhado, ofendido, para depois ser completamente anistiado, não só dentro, como no mundo inteiro, como um dos maiores líderes mundiais, e eis que se elege pela 3ª vez presidente da República e se colocando na vida ativa, na vida pública, provavelmente como um protagonista nas próximas eleições. Digo isso porque na campanha de 2002, o PT a disputou, dizendo que iria negar a herança recebida dos governos precedentes de Fernando Henrique Cardoso. Chegava a falar em herança maldita, pois o PT recebeu uma herança bendita. Os governos de Fernando Henrique Cardoso foram construtivos, progressistas, democráticos e legaram ao país o fim da inflação e uma enorme revolução em processo iniciada na área da educação. Passou-se o tempo, todos amadurecemos, alguns não. E o PT parece que tardiamente reconheceu que o discurso da herança maldita era, na verdade, um discurso errado. Errado e injusto. Digo isso porque quem renega o passado se cerca de sombras. Que quanto ao passado só nos resta uma única coisa a fazer: conhecê-lo, para aprender com ele e nos superarmos no presente com uma perspectiva construtiva de futuro. Democracia é para conhecermos o passado, não julgar pedra no passado. Se há algo de bom, construtivo, produtivo e que merece continuar no governo de adversários, dispensar isso não é sabedoria. Dispensar isso é desrespeito aos cidadãos. Os cidadãos merecem o melhor de um governo, o melhor de outro governo, o melhor da situação, o melhor da oposição. O contraditório é necessário. O embate situação-oposição é próprio da vida democrática. Senão seria a paz de cemitério. E nós somos humanos, pensamos, temos ideias, projetos, visões de mundo diferentes, temos sentimentos e temos paixões. Natural que isso se expresse. E se expresse na forma da disputa política. Mas a democracia, sejamos de esquerda, sejamos de direita, sejamos de centro, ela requer de nós, além de coragem, o respeito canônico a 4 fundamentos inegociáveis. Falta de qualquer deles, a democracia começa a correr o risco de morrer. O primeiro, o respeito canônico às liberdades individuais. Liberdade de orientação sexual. Quem é juiz de quem? Quem vai arbitrar sobre a felicidade pessoal de um ser humano em sua intimidade? Quem vai julgar a primeira pedra? E dizer que a minha orientação é a única, grandiosa, desrespeitando a todos os demais que têm orientações eventualmente distintas. Orientações políticas, ideológicas, partidárias, orientações filosóficas de mundo, orientações tendo religião e fé ou não tendo religião. Essa é a diversidade humana. Respeitar a diversidade da cor da pele, uma das maiores virtudes do nosso país. A nossa diversidade, própria da condição humana. A condição humana é a condição da diversidade e da pluralidade. Nós somos negros, somos pretos, somos brancos, somos pardos, somos indígenas. Nós somos árabes, os libaneses, os sírios, que penetraram por todo o Brasil como uma diáspora, formando núcleos comerciais por esse país, quando nem estrada não havia, desde o início do século passado. Nós somos alemães, poloneses, ucranianos e russos. Olhem o Paraná. Nós somos italianos. Olhem o sul do Brasil, olhem São Paulo, olhem o sul de Minas e o Triângulo Mineiro.
Nós somos o mundo, mas nós somos Brasil. Esta síntese existe mais que em qualquer outro lugar do mundo, aqui no meio de nós. 56% da nossa população é negra, pardos e pretos. Viva o Brasil! Diziam que as cotas iriam piorar as universidades, porque estudantes de baixa escolaridade, estudantes pobres, cor da pele parda e preta, devido à desigualdade histórica que vem da escravidão, da Guerra do Paraguai e da ausência de uma lei de terras que contemplasse os ex-escravos com emprego e terra, como fizeram os Estados Unidos com os imigrantes que chegaram aqui no Brasil. Ao contrário, o trabalho assalariado no café foi entregue aos brancos importados da Europa. E os nossos brasileiros negros, que sofreram a escravidão e depois com a abolição, libertos, não foram libertos, não houve uma lei de terras e eles não tiveram acesso à propriedade, emprego e renda. Seríamos a maior potência mundial hoje se isso tivesse acontecido em nosso país. Perdemos uma oportunidade histórica. Quando começamos a resgatar as calamidades que praticamos no nosso passado, dos resgates modesto, a questão das cotas, vem alguém, naturalmente branco e da elite, e diz: as universidades vão perder qualidade. O tempo passa e os nossos estudantes pobres, pardos e pretos mantiveram um nível elevado das universidades, com o mesmo desempenho acadêmico dos estudantes das elites brancas, e nenhuma universidade foi desmerecida quando os pretos e pardos nelas penetraram. E hoje, na minha universidade, onde eu sou professor, a Universidade Federal de Minas Gerais, já tem maioria de estudantes negros, pardos e pretos. Honra da nossa universidade. Esse é o Brasil real. Esse é o Brasil real. Atleticano, cruzeirense, todas as cores, todas as cores. Portanto, liberdade individual é um fundamento inalienável da democracia. Violar a liberdade individual é violar a democracia. Liberdade de manifestar, de pensar, de exprimir, de organizar. Mas isso não é liberdade de cometer crime. Não é liberdade de cometer crime contra o outro. Cometer crime é lei penal. É lei penal. Não tem proteção constitucional. Cometer crime é lei penal. Por exemplo, destruir o Palácio do Planalto, destruir o Supremo Tribunal Federal, destruir o Congresso Nacional, não é liberdade de expressão. É crime de lesa pátria contra o Estado democrático de direito, a Constituição e a democracia. E a democracia precisa garantir àqueles que cometem crimes de lesa pátria contra ela o direito à presunção da inocência, que não me deram aos 20 anos quando me prenderam e torturaram. 2 anos na prisão, 4 meses de torturas, não me deram o direito à presunção da inocência. Era uma ditadura militar. Não tive o devido processo legal. Minha advogada foi ameaçada de prisão quando me defendia num tribunal militar com 5 juízes com farda do exército. Defendo que todos que destruíram os 3 poderes, as sedes, desfrutem em plenitude do direito à presunção da inocência, do devido processo legal, do direito à defesa e ao contraditório, e que só possam ser condenados com base em provas, o que o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva não teve o direito nesse país. Presunção da inocência, devido processo legal e condenação baseada em provas. O resultado nós sabemos do que veio depois. E aí está ele. Então a democracia não pode nunca violar a liberdade individual. Em segundo lugar, nunca violar o fundamento de que as maiorias eleitas governam. Mas as maiorias eleitas não têm o poder de oprimir as minorias. Porque na democracia o poder político é distribuído. Assim como a riqueza social deveria ser também, em alguma medida, via política tributária, distribuída. Então, na democracia, as maiorias governam. Mas não pode haver tirania da maioria oprimindo minorias. Como não pode haver tirania de minoria, como as ditaduras, oprimindo as maiorias. É outro fundamento. Outro fundamento é a tripartição dos poderes. O legislativo, o judiciário
e o executivo, com seu grau de autonomia própria, suas interações, o seu controle mútuo e o sistema de pesos e contrapesos que evite a tirania de um poder sobre os demais, anulando-os, como se tentou recentemente, de 2019 a 2022, anular o poder judiciário, anular o poder legislativo, militarizar o poder executivo para impor à nação brasileira a quebra da democracia, o fim do Estado democrático de direito e uma tirania civil, militar e religiosa. Estivemos na borda do abismo, na borda de uma guerra civil. Saímos da borda do abismo. A democracia esteve ameaçada, mas ainda não está consolidada. Ainda não está consolidada. E a consolidação da democracia começa em cada Câmara Municipal, em cada município, onde aprendamos a prezar os valores da democracia e seus fundamentos. Outro fundamento da democracia é a garantia do revezamento no poder, porque sabemos que a cada 4 anos, eventualmente 5 anos, eleições se renovam. A disputa tem que ser livre e igualitária, com um sistema eleitoral fantástico como o que temos, com a melhor tecnologia disponível no mundo, com confiabilidade, quem obtiver a maioria. Esses são os fundamentos inegociáveis da democracia. Quando um deles é fragilizado, o sistema inteiro fica ameaçado. Então nós temos que preservar isso. Não importa que sejamos de direita ou de centro ou de esquerda, mas que sendo de direita ou de esquerda sejamos, antes de tudo, democratas. Não é de esquerda o socialista reformista que quer bem-estar social e distribuição de renda, de poder e de benefícios, se ele não tem uma convicção e não defende os valores da democracia. Ele é um autoritário de esquerda. Ele não é um democrata de esquerda. Não é de direita democrática aquele que, em nome da democracia, flerta com os autoritários. Em nome da democracia, porque não quer votar de esquerda, esquece o Geraldo Alckmin, que era a candidatura de centro, e vai se alinhar à direita. São semi-leais à democracia. Em maioria político-parlamentar hoje no Brasil. Os semi-leais à democracia, que aceitam o flerte do autoritarismo e compõem com o autoritarismo, como hoje acontece no governo em Minas Gerais. Então aqui, como cidadão honorário da nossa querida Itacarambi, da minha querida Itacarambi, eu não poderia deixar uma contribuição mais relevante do que esse chamamento e esse apelo à defesa da democracia em quaisquer circunstâncias. O que eu falei nada mais é que a chamada democracia minimalista, que as direitas democráticas, o centro e as esquerdas democráticas precisam estar de acordo nisso. Se nós temos um acordo básico quanto aos fundamentos da democracia, não haverá guerra entre nós, não haverá ódio entre nós. A nação não será dividida emocionalmente, famílias não serão divididas. Não nos dividiremos como seres humanos segundo os campos políticos ou os partidos políticos, como aconteceu e agora começa, felizmente, a se dissipar. Se houver um reconhecimento da parte de todos, as esquerdas e as direitas, desses fundamentos da democracia, isso estabelecido, aí sim, nós vamos para a disputa política. O que é propriamente a disputa política sobre a base desses fundamentos da democracia? É o que agora o Brasil está anunciando. O que o Brasil está anunciando? Nós estamos no limiar de uma tomada de decisão que eu diria que pode ser uma emancipação política e social do Brasil dentro da democracia. Nós esperamos 40 anos, presidente, para que houvesse no nosso país a tão desejada reforma tributária. Conseguimos a reforma tributária 1. O que é a reforma tributária 1? Simplificamos a tributação. Ao invés de um cipoal interminável de tributos, um caos tributário, unificar na ideia de 2 impostos fundamentais, garantido o pacto federativo e a redistribuição tributária entre os entes que compõem
à Federação e à República. Segundo, acabamos com a guerra tributária entre os estados, a guerra fiscal entre os estados. Isso acabou. Terceiro, garantimos segurança jurídica para o investidor se sentir encorajado a investir, porque a bagunça tributária, o cipoal tributário, a sopa de letrinhas tributária acabou. Em quarto lugar, barateamos o custo operacional das empresas, em especial a micro, a pequena e a média, que tinham que gastar uma parte ponderável da sua receita com a contratação de escritórios de advocacia tributária e de contabilidade, para não receber multa e multa e multa, porque a tributação, segundo a lei, variava de município para município, de estado para estado, e toda empresa vivia permanentemente ameaçada por desconhecimento em razão desse cipoal tributário, essa anarquia tributária. Tudo isso é muito bom. Fomenta o capitalismo, fomenta o mercado, fomenta o investimento, ativa o espírito empreendedor e as empresas. Mas mexeu na desigualdade social? Não. Aí vem a reforma tributária 2. A reforma tributária 2 é a hora do vamos ver Brasil. O presidente Lula está no limiar de entrar na história como o líder político democrático que terá conseguido, finalmente, realizar, pela primeira vez na América Latina e em nosso país, o Brasil, o sonho da social-democracia que o PSDB, que lá atrás eu ajudei a fundar, prometeu e não foi capaz de cumprir. O que é o sonho da social-democracia? Não só criar o estado de bem-estar social, como políticas públicas estruturadas que permitem melhorar as condições de vida em geral das populações mais pobres, que Lula 1 e 2 garantiram ao Brasil, mas melhorar o perfil da distribuição de renda. Só tem um caminho na democracia, através de política tributária redistributiva, tema até então proibido em nosso país. O que o presidente da República está propondo ao Congresso Nacional? E as negociações vão e voltam, e parece que agora vão prosperar um pouco. As coisas mais simples, senhores e senhoras vereadores e prezado presidente. Primeira delas, diminuir as isenções fiscais. As isenções fiscais somam, nesse momento no Brasil, 650 bilhões de reais. Inclusive para a indústria automobilística, que não melhorou produtividade, não aumentou o emprego, não melhorou o salário, não deu nenhuma contribuição econômica ao Brasil com as isenções tributárias. O agronegócio, com preocupação ambiental, que todos nós nos orgulhamos dele, que está muito rico e muito bem, não precisaria de isenção tributária alguma, desfruta de 60 bilhões ao ano de isenções tributárias. Primeiro, acabar não tem força política para isso, mas reduzir, pelo menos em 100 bilhões, talvez seja possível. É o primeiro ponto da agenda. O segundo, no mundo inteiro, dividendos sobre aplicação financeira, praticados por empresas ou por pessoas muito ricas, são tributados em 20% nos Estados Unidos, o centro do capitalismo mundial, e tributados em 20% na Europa. Todos os países europeus são capitalistas, são economias de mercado com democracia. No Brasil, 0%. A questão é justo? Terceiro braço da reforma tributária redistributiva, herança. Nos Estados Unidos, país capitalista, não estou falando de país socialista, país capitalista. O imposto sobre herança é de 50%. Qual é a filosofia que os americanos têm para tributar em 50% o que um pai deixa para um filho? A moral da história é a seguinte: os pais construíram, os filhos apenas se beneficiaram, nada construíram. E o que foi construído não foi construído somente pelos pais, também por todos os colaboradores que trabalharam na empresa ou nas empresas dos pais. Portanto, a família fica com a metade da riqueza e a sociedade fica com a outra metade. Mas o que vai pagar o imposto tem a prerrogativa de dividir em duas a metade que vai ser paga de imposto
e distribuir 25% do que é devido como imposto a universidades, hospitais, financiar pesquisas, colégios públicos, escolas públicas, bolsas para alunos pobres. É por isso que em todo lugar dos Estados Unidos você encontra as plaquinhas de quem doou, construiu o hospital, construiu a escola, a praça pública, tudo nos Estados Unidos e assim devido à lei que tributa as heranças em 50%. E os outros 25% vão para o Tesouro Público para serem aplicados em políticas públicas segundo o perfil de cada governo. E a terceira forma é o imposto de renda sobre o rico. O rico no Brasil não paga imposto de renda na pessoa física. O brasileiro mortal comum paga 27,5%. O rico tem empresa familiar, carro, gasolina, alimentação, viagem, contas, tudo cai na empresa familiar, na CNPJ, com imposto de 13%, 14% a 15% e não 27,5%. Então é aumentar em 10% a tributação do imposto de renda da pessoa física, dos ricos e muito ricos. Isso tudo resultaria numa receita agregada da ordem de 300 a 350 bilhões ano, para melhorar o SUS, melhorar a Previdência Social, reduzir a dívida pública e com isso baixar a taxa de juros. Mas aí o problema vira um problema de classe social dominante, que não abre mão 1 milímetro do seu poderio neo-escravista, que é uma característica da sociedade brasileira e a raiz da desigualdade social em nosso país. O que está sendo proposto é por via democrática, mas temos que convencer um Congresso Nacional eminentemente conservador. E aí o papel de uma Câmara Municipal, porque os deputados que estão lá, eu não preciso citar nomes, vários deles, e não são poucos, são votados aqui. Votados aqui. Pinheirinho, vou citar, Newton Cardoso Filho, Aécio Neves, o nosso amigo aqui de Manga, o Paulo Guedes, a nossa líder, deputada federal indígena, Célia Chacriabá, pelo menos 5 tem votação mais ou menos expressiva aqui. Essas pessoas têm que dizer como é que serão merecedoras do voto de uma comunidade que precisa dessa redistribuição para não ficar dependente do ICMS, do imposto redistribuído aos municípios apenas. Então tem um impacto muito forte também no Pacto Federativo para aumentar as receitas municipais. Esse é o tema central do Brasil contemporâneo hoje, a defesa da democracia e a reforma tributária 2, redistributiva, e que vai mexer um pouquinho no perfil da desigualdade social no Brasil. Os ricos e muito ricos permanecerão muito ricos e ricos, mas os pobres certamente melhorariam de modo substancial o seu padrão de vida e as políticas públicas essenciais disporiam de mais recursos. Termino dizendo a vocês de coração aberto. Eu fui candidato a governador quando honrosamente em 2018 eu recebi a visita de Marina Silva, com quem eu nunca tinha estado pessoalmente em minha casa, e foi me convidar, seria para ser candidata ao Senado. Depois da conversa ela falou, não vou convidá-lo para ser candidato ao Senado, vou convidá-lo para ser candidato a governador. E eu fui. Participei de incontáveis debates nos interiores, nas televisões, nas rádios, de 3 debates de televisão, venci todos, mas fui excluído do debate da Globo, que é o decisivo. Mas cumpri a minha missão. Cumpri a minha missão, feliz da vida, num sacrifício pessoal enorme, porque fiquei 9 meses sem renda, e aos 77 anos de idade que eu faço agora, eu só posso fazer o que eu estou fazendo, rodando Minas Gerais. Vou dizer por quê. Porque eu continuo consultor em educação em Ouro Preto, em Conceição do Mato Dentro, aqui em Verdelândia o prefeito me convidou, e ali mais adiante em Nova Porteirinha, que a minha amiga pessoal Elbe Brandão convidou. Daí vem a minha renda, embora eu seja de família abastada. Daí vem a minha renda, aos 77 anos de idade, com muito prazer, com muito gosto. Mas eis que a vida nos surpreende.
E nesse caso eu confesso, me cercando de alegrias. Eu me encontro com Lula, que conheço desde 79, fundamos juntos o Partido dos Trabalhadores, hospedou-se em meu modesto apartamento durante 4 anos, todas as vezes que ia a Belo Horizonte. Me encontro com ele em Nova Lima, na inauguração de uma fábrica, que o Valfrido, que foi aqui citado, meu irmão, foi o fundador e é um dos sócios, ele não é o dono, é um dos sócios. O Lula, ao falar, citou o meu nome 3 vezes, eu estava na frente dele assentado. Citou o nome do meu filho, que tinha 8 anos de idade, agora tem 50, estava lá e o Lula não sabia. Tinha vindo de São Paulo. Falou que eu tinha deixado o PT, mas que o PT não tinha saído do meu coração. E que o meu lugar era no PT. Terminou, ele me chamou para uma conversa pessoal. Nós ficamos 15 minutos, somente nós dois conversando. Depois ele chamou o ministro Padilha e chamou o meu irmão Valfrido e disse: João, o que você está fazendo? Eu falei: presidente, eu dirijo 2.200 quilômetros todo mês e continuo dirigindo 2.200 quilômetros, meu carro está aqui ao lado. Eu dirijo, de vez em quando eu revezo com o James Ladeia, meu amigo que está aí, que esse conhece estrada, aí dá para confiar, até certo ponto. De vez em quando ele corre um pouquinho demais. Contei para ele, eu sou consultor, voltei para a Universidade Federal de Minas Gerais, sou professor de Sociologia, estou escrevendo muito, estou publicando, estou escrevendo para jornal, quase não tenho tempo. Ele falou: ótimo, mas eu preciso de você em Brasília. Eu fiquei meio perplexo, sem entender. Ele disse: eu preciso de você, primeiro, de volta ao PT. Segundo, candidato a deputado federal, para liderar o PT na Câmara, liderar o governo na Câmara dos Deputados, para abrir o debate, tornar público o debate, defender as ideias do governo e nós não passarmos por aquilo que estamos passando num Congresso Nacional, no qual praticamente não há debate. O presidente da República me faz uma conclamação como essa, a resposta é óbvia. Desde então, sou pré-candidato a deputado federal. Uma concentração muito forte de trabalho na região metropolitana, mas ali, onde estão os amigos e onde está o coração, naturalmente, a esperança em ação fica de, não porque é melhor do que quem quer que seja, mas porque tem um legado, tem uma história, tem ideias, e é com base em legado, história, ideias e compromissos que eu consigo fazer política. Eu não sou político de emendas e nem serei. Para mim isso seria a morte. A morte. As emendas milionárias estão capturando o espírito, a mente, o coração, as esquerdas e as direitas, indiferenciadamente de todos ou de quase todos. A vida pública no Congresso Nacional está desaparecendo. Desaparecendo. O espírito público está desaparecendo. Não há mais debate. Parece que nós temos uma geleia geral em Brasília, onde não há debate. A paixão das pessoas se concentra na emenda. O tempo das pessoas para administrar emenda. O sonho das pessoas para sonhar emendas. Para pesadelo da democracia. Desse poço sem fundo eu não beberei. Eu fiz uma proposta fraterna, transparente, ao meu partido. E eles haverão de entender a minha liberdade de dizer isso aqui, que está escrito no livro que eu vou lhes entregar daqui a pouco. Tudo bem, ninguém consegue derrubar as emendas. Que o próprio governo, na democracia multipartidária que temos, nenhum governo tem maioria. Nenhum governo tem maioria. E não terá. Se tiver é para uma votação, mas no dia seguinte está desfeita a maioria. Todo dia é dia de negociar. Então vamos fazer o seguinte. Os deputados federais e os estaduais entregam 50% do valor das emendas a um fundo que o partido vai criar, com um conselho da sociedade civil e do partido para administrar. E os diretórios municipais
em articulação com a sociedade civil em cada município, elaboram projetos e mandam os projetos. O conselho estuda os projetos, melhora os projetos, aprova os projetos ou não, e libera o recurso em conta bancária com prestação de contas, de tal modo que o dinheiro flui para uma cooperativa, para um grupo cultural. Se for eleito, eu terei as emendas. Mas já vou dizer o que pretendo fazer. Eu vou entregar a metade para criar esse fundo, nem que seja o único. E a outra metade eu quero dizer um compromisso que assumo com Itacarambi. Eu gostaria muito de, em parcerias, criar aqui uma escola e centro cultural de formação de animadores culturais para trabalharem nas escolas públicas de ensino fundamental e ensino médio. Que o currículo da educação integral fala em educação integral. E a educação integral requer esportes, tecnologias, teatro, música, capoeira, dança, as artes em geral, ofícios, metal, argila, madeira, aprendizado de ofícios. Tudo isso é muito caro. Emendas podem criar uma escola-parque, uma escola de formação de formadores culturais, mobilizadores culturais para atuar nas escolas públicas, fazendo trabalho de dança, teatro, musicalização, com a parceria do Conservatório de Música de Montes Claros, capoeira, tecnologias, audiovisual e assim por diante. Eu pretendo fazer 2 dessas, uma em Itacarambi, a outra na minha terra, Santa Bárbara, onde nós começamos isso em 2005 e criamos a Estação da Música, mas aí terminou o mandato do prefeito, já era o 2º mandato, Toninho Timbira, que volta em 2028, e nós vamos tocar o projeto em diante, e nós vamos criar a Estação do Teatro, a Estação da Dança e a Estação da Ciência. Isso é um compromisso que publicamente, gravado, eu estou assumindo com Itacarambi e com a minha terra, Santa Bárbara. Isto feito significa também não só o emprego e renda para os jovens que vão aprender, formar-se e trabalhar como animadores culturais nas escolas, cumprindo o currículo da educação integral. Mas nós podemos aqui também, com a ajuda do SEBRAE, pegar as famílias mais pobres para aprenderem a produzir sapatilha de balé para exportar para o mundo inteiro, roupa de balé, roupa para teatro, roupa para ópera, produzir aqui, criar emprego e renda não apenas dependendo da ICIL, ou da prefeitura, ou da fábrica de tomate, ou do comércio local, diversificando pela via da cultura. A cultura também pode propiciar mercado, emprego, renda e prosperidade. Nós haveremos de fazer isso. Estimados vereadores, estimadas vereadoras, meus amigos aqui presentes de Itacarambi, é uma grande honra receber esse título de cidadão honorário. Itacarambi está no meu coração. Gratidão a vocês, muito obrigado. Quero agradecer pelas palavras do nosso amigo João Batista Mares Guias e dizer à população de Itacarambi, aos vereadores, o senso público é muito importante para a convivência na diversidade política. Então, por isso que essa Casa Legislativa tem um compromisso e sempre terá essa precisão importante que é com o espírito da coletividade. Acredito que a Câmara de Itacarambi sempre vai ter esse senso, sempre vai ter essa opinião diferente de cada vereador, mas como o João colocou, acho que a gente tem que ter a prerrogativa de visar a quem mais precisa, né, João? Então, obrigado pela sua presença, obrigado pelas suas palavras, e hoje o senhor, como cidadão itacarambiense, sinta-se à vontade e principalmente pela essa homenagem
que nós entregamos ao Senhor hoje e que o Senhor possa ter esse compromisso com o nosso município, porque o município de Itacarambi, de fato, precisa de mais emprego, de mais renda, para dar mais oportunidades para as pessoas que mais precisam. Parabéns! Logo após teremos um lanche ali para comemorar o nosso amigo João Batista Mares Grilo. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião.